Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Uma estrela brilha lá no céu de Minas. Eu pedi ao Pai do Céu pra você ser minha. A lua brilha quando você sorri. É muito chato se você não tá aqui. Essa sua fala mansa me acalma toda vez. Eu gosto de te olhar. Eu gosto do que tem pra me contar. Hoje eu resolvi sair. Fui olhando por aí. E quando olhei pro céu, fiquei feliz pois eu te vi. Olha aquela praia lá. Ela tá esperando os seus pés beijar. Essa minha que brilha como o céu de Minas. Se alguém me perguntar, eu vou falar. É a estrela que eu mais já vi brilhar. E quem tem chance de chegar pertinho pra poder sentir o teu carinho. Quem tem chance de chegar pertinho pra poder sentir o seu carinho. Será que vai querer? Será que vai ser? Só sei que eu tô aqui, prontinho pra você. Uma estrela brilhou lá no céu de Minas. Eu pedi ao Pai do Céu pra você ser minha. Salve, salve galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Eu sou o Euri Benevento, estamos aqui toda semana trocando ideia. Um forte abraço para todos que estão sempre ligados com a gente aqui no podcast, agradecendo a todo mundo, né, que acompanha pelas redes sociais também, @Euri Benevento lá no Facebook, no Instagram e também no YouTube, youtube.com/Euri Benevento, em todas as plataformas de áudio também. Estamos aí no Anchor, estamos no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Para você que tem iPhone aí dá para ouvir, todo mundo consegue ouvir, porque às vezes o pessoal pega o programa e fala assim, pô, mas o Spotify tem que pagar. Só que tem a versão gratuita também do Spotify que você consegue ouvir sem ter que pagar, né? E aí o podcast também dá pra você ouvir inteiro, porque às vezes quando você coloca playlist de música, entra lá os comerciais, mas o podcast não, você coloca, você consegue ouvir inteiro. Às vezes no começo do podcast tem lá um comercialzinho curto do próprio Anchor, mas é coisa rápida. E pelo Google Podcast também, dependendo do celular que você tiver, por exemplo, se você comprou o celular recentemente, for Android, já tá lá no seu pacotinho do Google, lá o Google Podcasts, pode procurar lá que tá de grátis, e os episódios do podcast Terça Nobre vão todos pra lá. Então tem várias maneiras de você ouvir o podcast, e também, se quiser, dá pra assistir pelo youtube.com/Euri Benevento. Aproveita, já se inscreve no canal também, agradecendo a toda a galera que tá se inscrevendo. Essa semana a gente subiu para 420 inscritos, olha só que maravilha, de pensar no comecinho que eu falava de 30 e poucos inscritos, ó que legal, já estamos aí em 420, então muito obrigado a todas as pessoas que se inscrevem. É aquele trabalho de formiguinha, né, passo por passo a gente chegar lá. Então brigadão para todo mundo que se inscreveu no canal e continua se inscrevendo, já convida a galera também para se inscrever. Muito obrigado a cada um que tem se inscrito aí no canal. Na semana passada, a gente falou do episódio O Vício em Se Preocupar com o Futuro, né? Que eu falei, fazia aí um tempo que eu não gravava, né, nenhum episódio. Eu gravei em janeiro, logo na segunda semana, e aí eu falei, beleza, já vou engrenar janeirão e tal. Aí veio algumas coisas no trabalho, algumas coisas que precisaram ser alteradas lá no trabalho, e eu acabei tendo que fazer uns horários diferentes no trabalho, e não deu pra eu gravar o podcast. Na verdade, pelo cansaço mesmo, né, de chegar do trabalho, às vezes na correria, eu olhava assim, putz, tem que gravar. E não é nem por mal, é porque assim, quando você tá naquele cansaço do trabalho e aí tem que gravar, eu não gosto que o podcast seja uma obrigação pra mim. É que nem eu falo, né? Claro, seria muito legal se eu pudesse viver disso. Pô, beleza, vou ganhar meu dinheiro fazendo podcast, só isso, pô, seria maravilhoso. Mas não é
a realidade, né? Então, o que acontece? O podcast, para mim, ele é também um hobby, ele é também uma maneira de eu me manter fazendo locução, porque eu sou locutor, radialista, mas nesse momento não exerço a função de locutor, então trabalho como operador de mesa, como sonoplasta, produção de áudio, e para eu poder me manter fazendo a locução também, o podcast é para mim também isso, sabe? É um momento de uma válvula de escape, um momento de tranquilidade, de eu poder falar o que eu penso, de eu conversar com as pessoas. Então, assim, eu nunca quero que o podcast seja uma obrigação. Eu não quero pensar assim, ai, caramba, eu tenho que gravar o podcast. Não tenho que falar, pô, vou gravar o podcast hoje. Eu quero estar fazendo as minhas coisas e de repente vem a ideia do tema, como acontece a maioria das vezes, eu tô ali, de repente tô vendo uma situação acontecendo, tô lembrando de uma coisa, pô, vou falar disso no podcast, que assim, é o meu momento, é a hora que eu falo, não, aqui sou eu, né, como diz aquela frase, meu corpo, minhas regras, só que é meu podcast, minhas regras, e aí eu chego, troco ideia e peço pra galera mandar tema, e isso pra mim é uma coisa legal. Então assim, eu quero que o podcast seja sempre assim, seja uma coisa leve, que seja um momento que eu paro e falo, não, vou fazer o podcast hoje, porque eu quero fazer, eu não quero parar e me sentir obrigado a fazer. E aí uma coisa ruim, então eu quero que seja sempre assim, seja bom, que seja uma coisa que fala, não, vou fazer com o maior prazer do mundo. E aí por isso, né, devido a esse cansaço do trabalho e outras coisas, não estava conseguindo conciliar o tempo para gravar o podcast com carinho e com calma. Não quero fazer nada correndo, não gosto de fazer as coisas com pressa e com pressão, né? Até pelo cansaço também, então eu falei, não, vou fazer um negocinho legal, por isso deu esse tempo, aí conseguimos voltar semana passada, graças a Deus o episódio da semana passada teve uma repercussão legal assim, bastante compartilhamento no Facebook, comentários no YouTube, pessoas vindo falar comigo no WhatsApp, então eu fico muito feliz, agradeço a cada um que teve ali o seu tempo para ouvir o podcast e comentou sobre e deu dicas também. Então, ó, só para relembrar, o episódio foi o Vi Sem Se Preocupar com o Futuro, o episódio número 9, né, da terceira temporada, chegamos a 73 episódios, hoje, né, chegamos a 73 episódios, hoje chegando aí o episódio número... E hoje a gente tá chegando ao episódio número 10 da terceira temporada, com 74 episódios, então tem bastante coisa legal, bastante tema. Se você quiser saber os temas antigos também, você consegue ouvir lá no meu YouTube mesmo, youtube.com/benevento, tem lá a playlist, tem todos os episódios, desde o primeiro, desde o piloto ali da primeira temporada, tem todos os episódios lá, dá pra você ouvir no YouTube desde o começo pra saber, pô, será que ele já falou de tal tema? Às vezes eu já falei desse tema que de repente você quer que eu fale, ou então até eu posso falar mais também sobre esse tema, não tem problema nenhum repetir tema, porque às vezes a gente não consegue falar tudo num programa só, né? E esse programa da semana passada, falamos sobre isso, né? Sobre essa nossa preocupação tão gigantesca em sempre olhar na frente, se preocupar com o futuro e esquecer do que a gente vive no presente. E com isso, a gente deixa pessoas para trás, deixa amigos, deixa familiares, deixa as pessoas que a gente gosta, relacionamentos amorosos que a gente teve, que não soube cuidar naquele momento, porque se preocupou com muitas outras coisas, e esqueceu de cuidar do momento. Eu estava ouvindo um programa essa semana e fiquei sabendo que no Brasil é o país que mais tem pessoas que sofrem com crise de ansiedade. Então é uma coisa que acontece com muita gente, muito mais gente do que a gente imagina. Então essa coisa da preocupação com o futuro causa essa ansiedade em toda essa galera de agora. Então a gente pensa assim, né? Às vezes eu falo assim como se só a minha geração de 30 e poucos anos tivesse isso, mas não, tem gente mais velha, gente mais nova que tá passando por isso também, e é uma coisa assim que sai do nosso controle, né? A gente quer controlar tudo. Essa sensação que a gente tem, essa coisa que a gente quer ter, sempre o controle das coisas, né? É bom isso, você parar pra pensar assim, pô, tá acontecendo isso, aquilo, mas você tá controlando as coisas, a sensação de que você tá controlando a situação te dá um certo conforto. Então quando a gente percebe que as coisas saíram do nosso controle, ou quando não tem muito o que fazer em relação a determinada situação, a gente fica desconfortável, a gente fica apavorado, a gente quer resolver, aí vem aquela coisa da ansiedade também, e a gente fica se preocupando lá na frente, e naquele momento ali que poderia ser uma coisa mais leve, não é leve porque a gente não tá pensando ali, o nosso foco tá sempre em outro lugar, e é uma coisa que é meio clichê, mas é verdade, né? São coisas clichês que às vezes eu digo aqui no programa, que parece, mas é uma frase tão repetida que é clichê falar, mas não, às vezes ela é tão repetida, e a gente acha que é clichê e não fala. Mas é verdade, a gente para pensar, por exemplo, o passado já passou, né? Não há o que fazer mais, o passado acabou, como diz aquela frase, né? Não podemos chorar o leite derramado. O passado, a única coisa que a gente pode fazer em relação ao passado é tentar usar aquilo como
como lição, como experiência, para não repetir de novo se foi uma coisa ruim, ou para fazer de novo se foi uma coisa boa, ou para sentir saudade, uma saudade saudável. É um passado que a gente não pode modificar, né? Não existe a máquina do tempo. Às vezes a gente gostaria que existisse, mas não existe, né? Pelo menos se existe, alguém tá guardando bem guardadinho e não contou pra gente. E aí o passado já foi. O presente, o nome já disse, é um presente. Então o presente é o que você tem agora. O que você ganhou hoje, você acordou, você tem mais um dia aí pra viver, você tem um dia inteiro pra viver, você tem um presente pra viver, você ganhou um presente. E o futuro, a gente não consegue saber o que vai acontecer. E o futuro a gente tem que se preparar pra ele. A gente pode se organizar para as coisas que acontecerem, a gente tem uma noção, já tá preparado, beleza, eu me organizei aqui, então pode acontecer tal coisa e tá tudo certo. Mas a gente não precisa ficar só focado em se preparar para ele, a gente também tem que tentar aproveitar o momento que a gente está vivendo. E isso acontece, no programa da semana passada eu falei isso, a gente fica tanto naquela preocupação de tudo, e quando a gente percebe, são menos pessoas nos nossos aniversários, menos pessoas nas festas de final de ano, e às vezes aquelas pessoas que não te procuram nunca mais, e mesmo que você até tente uma reaproximação, você percebe que não existe mais aquela intimidade, que não existe mais aquela afinidade, né? Então a gente perde, porque às vezes a gente não cuidou no momento que tinha que cuidar. A gente sempre deixou para depois, depois eu vejo isso daí, porque tal coisa é mais importante. Então a gente precisa saber também dar importância para as coisas, saber o tamanho de cada coisa, que nem eu falei, às vezes a gente tem uma pessoa na nossa vida, uma intensidade ali, que a gente acha que é para sempre, e na verdade não é, às vezes é só aquele momento, né, como diria a canção do Renato Russo, do Legião Urbana, que depois da Cássia Eller gravou, que a gente até acha que é dela, né, que é para sempre, sempre acaba, né, que aquela música Por Enquanto, né. Essa música do Legião, que a Cássia Eller regravou, e muita gente conhece muito mais com a Cássia Eller do que com o Legião. Mas é aquele pedaço, né? Sem saber que o pra sempre, sempre acaba. Então, assim, uma hora as coisas vão acabar. Por melhor que seja, vai acabar. Por pior que seja, vai acabar. E tem uma frase que eu sempre uso aqui no programa, que fala assim, dias bons e dias ruins, eles têm uma coisa em comum. Eles terminam, eles sempre acabam. Então, por melhor que esteja sendo o seu dia, ele vai acabar. E por pior que esteja sendo o seu dia, ele vai acabar também. Então, se você estiver passando um dia difícil, tenta... eu sei que é complicado a gente falar, não, só da boca pra fora falar. Mas se estiver passando um dia difícil, respira fundo e pensar que não vai ser todo dia assim. Hoje tá ruim assim, mas amanhã pode estar melhor. Hoje tá bom assim, amanhã pode ser que não esteja tão bom. Então, o que eu posso fazer para que não seja tão forte assim, para que não me afete tanto? Então a gente tentar sempre se preparar, mas também saber lidar com o que está acontecendo naquele momento, saber agradecer, saber organizar, saber usar aquilo ao seu favor, né? Então, para você que se interessou por esse assunto, quiser saber mais, o vício em se preocupar com o futuro é o tema da semana passada, episódio número 9 da terceira temporada, total de 73, bastante visualizações no YouTube, bastante plays também nas plataformas de áudio. E agora eu quero aproveitar também para agradecer os comentários, né? No Facebook aí o comentário da minha tia Fátima. Beijão, tia Fátima, obrigado por acompanhar o nosso podcast. Ela mandou aqui no Facebook: bom dia, saudade de você, saudade, tia, beijão. Nós nos preocupamos com o futuro quando devemos viver o hoje. Difícil não sermos ansiosos. Verdade mesmo, tia, aquilo que eu falei, né? Infelizmente, né, a nossa população brasileira é uma população muito ansiosa. O Brasil é um país que está entre os primeiros, assim, de pessoas mais ansiosas. Então vivemos uma época de muita ansiedade, então a gente precisa tentar aprender a lidar com isso também. Um beijão, tia, obrigado por acompanhar o nosso podcast. Um beijão também para minha amiga Natália, fiel escudeira aqui do nosso podcast Terça Nobre, toda semana curtindo com a gente. Comentou assim no Facebook: adoro ficar ouvindo enquanto estou aqui trabalhando, distrai minha cabeça e parece que a gente está conversando. Abraço, meu querido. Valeu, Natália, muito obrigado por toda semana acompanhar o Terça Nobre, beijão para você. Também aqui o meu professor Vlad, a gente chamava ele de Sr. Vlad na época da escola, foi meu professor de matemática, foi professor de física, um dos poucos professores que eu consegui realmente aprender matemática. Ele, o professor Fernandinho, a professora Maria Antônia na época de Francisco Paula Santos e também André Broca, foi um dos poucos professores que eu realmente consegui aprender matemática, porque eu sofri muito na época do ensino médio, cheguei a ficar de dependência de matemática e física, né? No primeiro ano eu fiquei de dependência. Aí eu tinha que fazer o segundo ano de manhã e o primeiro ano à noite. Aí, pra minha sorte, o professor de matemática
era o professor Fernandinho e o professor de física, o professor Vlad. Então foi os professores que eu realmente consegui aprender. Falei, beleza, pelo menos os professores que eu consegui aprender. E quando eu tava no segundo ano era a professora Maria Antônia. Foi a única época que eu realmente soube matemática na minha vida. Nem antes, nem depois. Eu fui muito bem disso, então muito obrigado. Ele mandou aqui no Facebook também. Parabéns, Euri. Você é ótimo, sucesso, Deus abençoe. Valeu, professor, grande abraço pra você. Um abraço também pra minha tia Alzira, que comentou também no Facebook, que estava acompanhando o nosso podcast. Valeu, toda a galera que tá acompanhando o podcast Terça Nobre toda semana. E também o comentário da minha amiga Gislene Bellarmino. Amei o tema, eu era muito de me preocupar. Resultado, hoje sou hipertensa, devido ao acúmulo de ansiedade, mas aprendi, ou estou aprendendo. Vamos viver o hoje, pois o ontem já se foi e o amanhã não sabemos se virá. Beijo, amigo, e sucesso sempre. Brigadão, Gi, por acompanhar o nosso podcast Terça Nobre. Uma grande amiga lá da cidade de Araraquara. Nós participamos juntos, né, de um projeto, de um programa de humor lá na Rádio Brasil, lá em Araraquara, com o nosso amigo Paulo Mafra, né? Era o programa Serotonina, era uma galera, um elenco muito gente boa. Eu tive o prazer de conhecer a Gi, que é uma pessoa muito gente boa. Gi, muito obrigado por acompanhar o nosso podcast. Um beijão pra você, um beijão pra sua família. Tamo junto. Obrigado, viu? Continuando os agradecimentos do podcast da semana passada, Maurício Assunção, a Gabi Sofia, a Nair, o Marcos Vinícius, toda essa galera que compartilhou o episódio lá no Facebook, muito obrigado. Um abração também pro meu amigo Paulo Talarico, que gostou da dica do filme, o filme Yesterday, pra você que não assistiu, é um filme muito bom, vale a pena, ele falou que gostou do filme também. Um salve também pro meu amigo Gregório Poça, que estava acompanhando o podcast essa semana. Um abração também pra Luana, minha amiga lá em Goiânia, que tá acompanhando o podcast, também gostou, falou também que nem a Natália, falou, ó, Yuri, eu gosto de ouvir o podcast, porque parece que eu tô conversando com você. Aí eu fiquei até feliz, falei, olha que legal, é a segunda pessoa que me fala isso já. Aí eu fiquei feliz, falei, pô, que bacana. Então, se a ideia do podcast é essa, é trocar uma ideia, uma coisa mais leve, e a sensação que dá é que a gente tá conversando. Então, brigadão pra você que tá ouvindo a gente e acha isso também, pode mandar um salve que eu vou ficar feliz de saber, e aí eu continuo fazendo nessa mesma pegada. Um abração também pra minha mãe, que toda semana curte com a gente, mandou mensagem também, gostou da mensagem que eu mandei pra ela aqui. Um abraço também pro meu amigo Vitor Zene, que mandou mensagem, gostou do nosso podcast, curtiu a música do começo do programa, perguntou se era de minha autoria, a música chamada Quero Ter Você Pra Mim, é minha música, eu fiz na época da adolescência, na época da escola, ensino médio ali, uma das primeiras músicas que eu fiz, né? Eu já tinha feito duas, mas era ainda aquela musiquinha do comecinho, aprendendo a tocar violão, então era uma musiquinha mais romantiquinha, depois consegui fazer. Essa foi a terceira música que eu fiz, era um reggaezinho. Então até hoje, quando eu vou tocar violão, quando eu vou em alguns lugares tocar com meus amigos assim, eu gosto de tocar essa música. Essa música eu fiz na época da adolescência, pra quem quiser ouvir, tem lá no meu canal também. Quero Ter Você Pra Mim. Claro, não tá produzidona, é só voz e violão, mas um dia, se Deus quiser, eu ainda vou conseguir colocar esse projeto aí do CD, né? Tirar esse projeto do papel, de fazer uma gravação de CD com algumas músicas de minha autoria. Então valeu, Vitão, por curtir o nosso programa também. Brigadão pra toda a galera que acompanha o nosso podcast Terça Nobre. Pra você que tá curtindo o podcast, gostou de alguma coisa, quiser mandar tema, quiser perguntar alguma coisa pro tio Chicória também, quiser falar que ouviu, pode me mandar, que semana que vem tem abraço aqui também no nosso podcast Terça Nobre. Valeu, galera! E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, deu uma falhada na voz agora. Girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, ó. É hora do quê? É hora da gente conversar sobre o nosso tema de hoje. O tema de hoje, eu já tive um episódio que eu falei sobre isso, mas também falei sobre outras coisas, né? Falei sobre o legado olímpico e também como é difícil viver com saudade. Mas o tema de hoje eu vou focar em saudade. É porque esse episódio da semana passada me fez pensar em muita coisa também, né? Da gente se preocupar com o futuro, mas no momento em que eu falava disso, eu também falei sobre pessoas que partiram e como é importante a presença, né? Que nem eu falei agora, que o presente é passado, presente e futuro. O presente é um presente. E quando a gente tem festa, quando a gente é criança, a gente espera presente no Natal e nos dias de aniversário, porque a gente é criança e a gente é criado, ensinado assim, a querer presente, achar que Natal é presente, que Natal é só Papai Noel. E aí, quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a entender que, na verdade, o presente, né? O presente são as pessoas estarem ali. As pessoas que a gente ama estarem com a gente. A presença das pessoas que a gente ama, na verdade, é o presente, né? Eu vejo muito assim nas redes sociais, assim, se você tem a sua mãe e seu pai vivo, então você tem muita coisa sim. Então você é rico sim. E se você tem sua mãe e seu pai vivo, você tem muito a agradecer.
né, nessa pandemia, de que infelizmente a gente perdeu muita gente, né? Perdemos amigos, perdemos parentes, perdemos pessoas famosas, ídolos. Então, quem tem a família completa ali, né, no Natal, quem tem a família completa no aniversário, então tem bastante motivo para agradecer, porque realmente, infelizmente, foram muitas pessoas que partiram. Então, assim, as que a gente tem e que a gente ama são grandes presentes na nossa vida. Então, essa a importância da presença, né? Então, hoje eu entendo melhor. E por isso também me fez pensar nisso, me fez querer falar um pouco desse tema saudade, porque ele abrange muita coisa, né? Às vezes a gente conversa e fala sobre saudade, às vezes, assim, de repente é saudade de um relacionamento que acabou, mas que as pessoas ainda existem, né? Então, como até tem a música, que saudade da minha ex, não sei o quê. Então, saudade de um relacionamento é um tipo de saudade. Saudade de uma pessoa que já partiu, uma pessoa que já morreu, é um outro tipo completamente diferente. Saudade de uma situação, saudade de uma convivência, saudades de amigos, e são vários tipos de saudade, né? Até parei a trilha aqui, porque eu queria colocar eu quero ler um texto aqui que eu peguei no Instagram também. Quer ver? Vamos lá. Esse texto aqui é do Marcos Bulhões, que foi compartilhado na página Diário Espírita também. Foi por lá que eu vi esse texto e guardei, porque eu já contei sobre isso, eu já falei sobre intensidade dos relacionamentos aqui no podcast Terça Nobre. E esse texto me fez lembrar sobre isso, sobre a intensidade dos relacionamentos. E também é o nosso primeiro gancho para falar sobre a saudade. O texto é assim: tem quase amor que dói mais que ex-amor. Afinal, não é o tempo em que as coisas duram, mas a intensidade com que elas acontecem. E algumas pessoas, mesmo sem entrarem nas nossas vidas, já fazem parte dela. Por que dói tanto se afastar de alguém que você nem chegou a pertencer? Alguém que nunca foi seu? Perder quem já foi nosso dói, mas perder o que nunca foi nosso dói o dobro. Não houve tempo, não houve coragem. E esse quase é tudo. Você relê as conversas, tenta relembrar os momentos, se arrepende de não ter dado mais um abraço, um último beijo, a primeira chance. Mas a verdade é que a certa altura da vida a gente pensa que todo mundo é igual. E quando encontra alguém diferente, falta coragem para arriscar tudo. Mas uma coisa é certa: todo quase amor fica marcado para sempre. Mas ele é quase. Amores completos são completos. Não desista no quase. O amor é logo ali. Esse texto, ele traz essa reflexão da intensidade dos relacionamentos, a intensidade das coisas que a gente vive, e faz pensar muito nisso, né? Eu já contei aqui sobre uma situação parecida que eu vivi, que essa sensação, né, do quase, né, de pensar assim, caramba, foi tão intenso, apesar de um tempo curto de viver aquela situação, mas parece que fazia muito tempo que você conhecia aquela pessoa e realmente ficou marcado para sempre. E sempre fica aquele ponto de interrogação: e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse falado o que eu estava sentindo naquele momento? Muitas vezes a gente espera o momento certo, né, para falar o que a gente sente, espera o momento certo para tentar arriscar alguma coisa, e parece que o momento certo nunca chega. E a verdade é que o momento certo às vezes ele não existe, né? Você precisa criar esse momento certo. E até um parênteses naquilo que a gente está conversando, sobre a gente saber cuidar também da gente, a gente ter o nosso amor próprio, a gente gostar das coisas que a gente tem, gostar das coisas que a gente faz, porque muita gente sempre olha ali, né, na grama do vizinho: poxa, eu queria tanto ter isso, tanto ter aquilo, e o que a gente tem a gente não sabe dar valor. É aquilo que atende a nossa necessidade, mas parece que é só o básico e não serve, sabe? Eu quero mais, eu preciso de mais. E na verdade, às vezes, aquele pouco ali que você tem é uma coisa que uma pessoa que não tem pode querer, aquele pouco que você tem, só que você não tá sabendo dar valor. São coisas assim que até parecem ser sempre repetidas, mas é verdade. Às vezes a gente guarda uma roupa nova pra sair, pra uma coisa tão especial, não vou guardar, e demora pra usar aquela roupa. A gente guarda as louças mais bonitas pra quando vem a visita, e por que a gente não usa quando a gente tá em casa? Pô, eu comprei pra mim,
é meu, vou curtir essa louça aqui, essa canequinha bonita, vou tomar nela. Não vou esperar vir uma visita em casa, então não vou esperar uma ocasião especial pra eu colocar a melhor roupa. Não, se você vai sair hoje, coloca a sua melhor roupa hoje. Né? Isso acontece com todo mundo, isso acontece comigo. Muitas vezes eu percebi isso, assim, guardando tanta coisa aí, quando vai usar já não tem mais aquela graça, porque demorou tanto pra usar uma certa roupa, um certo tênis, alguma coisa assim. Então assim, vamos tentar usar, então vamos usar aquilo que a gente tem de melhor, se sentir bem todo dia, independente de qualquer coisa, vai trabalhar, ou se vai sair, ou se vai na padaria comprar pão, tem que estar sempre na sua melhor versão. Pra se sentir bem também. Quando a gente se sente bem, né, parece que as pessoas percebem isso e também até o nosso brilho muda. Então a gente tem que sempre tentar usar o melhor pra nós primeiro. Claro que é muito bom a gente poder fazer o melhor para as outras pessoas, mas a gente tem que fazer o nosso primeiro melhor. E essa questão da saudade, ela passa por esses setores. Porque, por exemplo, quando a gente fala no tema da semana passada, de que a gente se preocupa muito com o futuro e não tá de olho no presente, a gente tá deixando pessoas no caminho. Por quê? Porque a gente teve um determinado ano que a gente não respondeu uma mensagem de Feliz Aniversário, um determinado ano que a gente não passou o Natal junto, que não deu Feliz Natal, e isso vai ficando pra trás. Amigos que a gente deixa de procurar, e não é nem por mal, porque a vida faz isso, a vida faz a gente ir pra cada canto, pra cada lado, né? Hoje mesmo eu tento lembrar, assim, né, da época da minha adolescência, conforme eu falei da música da adolescência, eu lembro da época da escola, sabe? Na escola a gente é rodeado de amigos. Parece que nunca vai acabar. Você vai numa festa, assim, que tem 10, 20 pessoas que você fala, nossa, eles são todos meus amigos. E hoje você olha, assim, uma sala que você estudou, que tinha 30 pessoas, se você tem contato com uma ou duas pessoas, é muito. Quando a gente mora na mesma cidade, às vezes a gente até vê a pessoa, mas até quando você mora na mesma cidade, você só vê, não sabe nada da vida da pessoa, ou sabe só de longe. Nunca passou um domingo junto, tomando um café, almoçando junto, foi cada um para um lado, e não existe raiva, não existe nada, simplesmente a vida separou. E dá saudade disso, você pensa, poxa, caramba, eu nunca mais vou viver isso. Eu já falei isso aqui uma vez, quando eu contei do episódio do Play Center, quando você senta e para pra pensar assim, caramba, eu nunca mais vou poder sentar numa carteira de escola e olhar pro lado e ver meus amigos dando risada e falar um monte de coisa, ou me preocupar em ir na escola no outro dia porque meu time perdeu. Isso não vai mais acontecer. Eu lembro que em um determinado momento da minha vida eu parei e pensei nisso, sabe? Porque assim, quando a gente tá vivendo, né, quando a gente tá lá na escola, que é aquela chatice de ter que acordar cedo, de ter que aprender um monte de coisa que a gente não consegue aprender direito, né, no meu caso. E aí eu ficava, ai caramba, que chato a escola, que chato. E aí, tipo assim, você queria que acabasse logo. E aí quando percebe que acabou, nos primeiros momentos, ainda, beleza, acabou. Depois quando cai a ficha de que acabou pra sempre, aí bate um desesperinho. Fala, ai meu Deus, caramba, eu nunca mais vou viver isso. Então, assim, são pequenos lampejos, né, quando você vai... São pequenos lampejos que a gente tem quando vai votar, por exemplo, na época de eleição, que você tem ali uma sessão eleitoral na mesma escola que seus amigos que estudaram com você, se encontra, de repente, essa galera que consegue se reunir tantos anos depois. Isso, na minha turma, passou bem longe, ninguém nunca falou nada sobre isso. Teve até uma certa vez que eu comentei no Facebook, assim, mas a galera nem ligou. Até porque também tá todo mundo longe, tem um monte de gente pra vários lugares diferentes. Então, assim, você para pra pensar, poxa, nunca mais você vai viver aquilo. É um negócio que você nunca mais vai viver. Por mais que você faça faculdade depois, outros cursos, não. A época da escola é a época da escola. É muito diferente. As paixões da época da escola, até assim, possíveis paixões, né? Coisas que você, pessoas que você gostou, mas nunca existiu um relacionamento, mas que pro resto da vida tem um ponto de interrogação também de pensar, nossa, como que seria se eu tivesse ficado com essa pessoa? E aí, onde entra a máquina do tempo? A máquina do tempo é a música, é o perfume, é a cena de um filme, é a cena de uma novela. Eu lembro quando eu era molequinho, passava aquela novela Kubanacan e tocava umas músicas românticas, assim, Luiz Miguel, né, aquela música, boleros, assim, bem românticos mesmo. Não me platiques mais. E eu era molequinho, eu devia ter uns 11 anos, 12 anos. E sabe, e tinha aquela dorzinha, assim, de paixão. Esse tipo de paixão, assim, adolescente, né, comédia de adolescência, essas músicas românticas que doem, assim, quando a gente imagina, é uma coisa que dificilmente a gente vai sentir de novo. A gente fica mais velho e começa a se preocupar tanto com os boletos, com as contas pra pagar, que essas coisas, elas vão ficando pra segundo plano. Eu sempre fui uma pessoa romântica, assim, gostei de violão, escrevi carta. Hoje em dia, eu já não tenho mais esse brilho pra fazer isso, sabe? Eu adoro tocar violão, mas eu não consigo mais ter aquela paixão pra escrever como eu tinha quando eu era adolescente. Então, assim, algumas coisas vão ficando pelo caminho. E são certas coisas que acontecem que aconteceram só naquele momento.
que dificilmente vai voltar. E muitas vezes a gente não tem a percepção de aproveitar, de usufruir daquele momento, porque às vezes as outras coisas estão fazendo a gente pensar em sair daquilo, e aí a gente não consegue ver coisas boas ali. Só depois que passa. Hoje, eu olho pra trás e sinto saudade de algumas coisas. Talvez poderia ter aproveitado mais o momento, mas é assim. A vida é assim, a vida passa e tem coisas que a gente não consegue aproveitar. Trabalhos também, né? Às vezes a gente tá naquele trabalho e a gente tá tenso porque precisa resolver, porque precisa bater uma meta, porque de repente tem um funcionário ali que você não se dá bem e tem a briga, aí você vai pra casa e fica pensando, poxa, caramba, que chato, e fica remoendo aquilo na cabeça. E tem coisas legais acontecendo também na convivência, no dia a dia, nos encontros do trabalho, mas a gente tá focado e pilhado em outras situações. E a gente não tá sabendo viver. E aquela questão de reclamar mesmo, que eu já falei semana passada, de reclamar do trabalho, né? Às vezes a gente tá tão focado em reclamar, e é ruim, é ruim, é ruim. E quando a gente vai para um outro trabalho, de repente, às vezes a gente até vai para um trabalho pior, onde que as pessoas só querem resultado, onde as pessoas só tratam você como um número, não tem aquela coisa mais aconchegante, uma coisa meio familiar, porque o trabalho é o lugar que a gente fica muito mais tempo do que na nossa casa e muito mais tempo do que qualquer outro lugar. Então a gente precisa ter também um ambiente legal. Quando esse ambiente não é legal, é muito complicado, porque a gente fica muito irritado, sabe? Todo dia é difícil. A gente já acorda desanimado, putz, não acredito, tenho que ir pra lá. E quando tem um ambiente legal para se passar no trabalho, é muito bacana. Então, assim, hoje também, quando eu olho para trás, eu lembro de alguns lugares que eu trabalhei e sinto saudade pra caramba de algumas brincadeiras, de algumas convivências que na hora, por ter outras coisas acontecendo, eu não percebi e não aproveitei. Então, assim, são saudades de coisas que talvez a gente não consiga viver mais. E que tipo de saudade é essa, né? Eu fico tentando classificar as saudades, né? Que nem eu falei, a saudade da época da escola, que é uma coisa que eu nunca mais vou poder viver. A saudade do contato com pessoas que eu tinha todo dia trabalhando e hoje tá cada um pro seu lado porque trocaram de empresa, foram para outros lugares. E são pessoas também que dificilmente a gente vai conviver de novo. Talvez a gente tenha ali um churrasco, um reencontro de um final de semana ou de um dia só, se vê, dá um abraço, dá risada e depois vai cada um de novo pra sua vida. E olha que doideira como que é o tanto de gente que passa pela nossa vida. Às vezes deixa uma marca que dura aquele momento, de por um tempo você lembra, considera, depois você nem lembra mais que existe. Ou então pessoas que lembram, que ficam para sempre na nossa memória. E às vezes nem sempre ficam marcados de maneira positiva. Às vezes pode ficar marcado também de maneira negativa. Alguma briga muito grande que você teve, alguma discussão, uma coisa que te fez muito mal num trabalho, você sempre vai lembrar. Então, são coisas assim que são coisas difíceis. Então, são coisas que a gente tem que aprender a lidar. Aqui no podcast mesmo, eu descobri isso sem querer. Um dia que eu estava fazendo podcast, eu fui falar de uma história de uma rádio que eu trabalhei. E naquele momento eu me dei conta que eu tinha esquecido tudo aquilo, que eu tinha esquecido daquelas pessoas. Eu não lembrava nem mais do nome de algumas pessoas. E é muito louco isso, né? Você parar pra pensar e falar, mano, caramba, não faz mais parte de nada da minha vida. Que bom, eu superei tudo isso. Então, aqui no podcast mesmo, eu descobri isso e aprendi, sabe? Eu falei, caramba, eu não preciso guardar certas coisas. Então tem coisa que a gente não precisa guardar, né? Tem coisa que fica na nossa memória, assim. Já aconteceu muito isso comigo, de eu estar num momento quieto, de repente vir uma lembrança mó ruim, de uma situação chata. Aí eu fico pensando, caramba, por que eu tô guardando isso? Então hoje eu tento fazer esse exercício sempre. Eu já falei aqui em outros episódios, né? Quando vem uma lembrança de uma coisa bem chata que eu vivi, eu tento tirar aquilo da minha cabeça com a mão mesmo. Eu não quero mais essa lembrança. E puxo da cabeça mesmo e tiro, sabe? Eu não quero mais essa lembrança. Então, eu sei que é muito difícil, às vezes a gente tá passando por uma situação complicada no trabalho, ou no dia a dia com familiares, ou na nossa vida de outras maneiras também, e a gente não consegue entender que aquilo é passageiro. Tudo vai passar, né? Tipo, às vezes a gente não consegue entender que aquilo vai acabar, porque quando a gente tá vivendo aquela situação chata, parece que não vai acabar, né? Parece que vai ser sempre assim, e não vai. Uma hora isso vai melhorar, uma hora vai acabar. E da mesma maneira, quando a gente tá vivendo um momento muito legal, que aquele momento também vai passar, as pessoas vão para outros lugares, faz parte da vida, né? Mas a gente tentar aproveitar, né? Então, quando a gente tá vivendo um momento muito bom, aproveita bastante, porque de repente pode ser que mais pra frente não tenha mais a mesma oportunidade. Então fica essa saudade, assim, de coisas que a gente dificilmente vai poder viver de novo. Que nem quando eu falei do Play Center, né? Sabe, às vezes eu sinto saudade do Play Center,
sabe, nunca mais a gente vai poder pisar lá no Play Center e não existe mais o Play Center. A não ser que, quem sabe, um dia os caras criem de novo o Play Center no mesmo lugar, mas mesmo assim, sabe, é uma outra época, é tudo diferente. Assim como eu tava falando com um amigo meu palmeirense esses tempos atrás também, né, que a gente tava lembrando muito, assim, do velho Palestra Itália, né, o estádio antigo do Palmeiras, que hoje tá lá o Allianz Parque, foi reformado, então virou um outro estádio, né, praticamente do zero, então é muito diferente, né, pra quem conheceu o Palestra Itália, sabe que é muito diferente do que é o Allianz Parque hoje. É lindo, é maravilhoso, mas tem uma nostalgia, tem uma saudade de passar de novo, de viver aquele momento do Palestra Itália, que é uma coisa que nunca mais vai acontecer também, porque o estádio não tá mais lá, hoje é outro estádio, reformou, virou outra história. Então, quem viveu, quem foi lá foi, quem não foi não vai conseguir mais. Eu tive esse prazer, essa honra de poder ir a alguns jogos lá. Depois, quando eu fiquei mais adolescente, mais velho, comecei a ir sozinho, fui vários jogos. Então, eu consegui ir nos dois, no antigo e no novo, mas eu sinto muita saudade. E é uma coisa que eu também não poderei viver mais, porque ele não existe mais. Então, tem certas saudades que a gente não vai poder matar. De coisas, de situações, né, que a gente já viveu, que nem eu falei, de trabalho, de escola, de vidas, de relacionamentos. São coisas assim que é muito difícil. E em questão de relacionamento também, né, às vezes a gente sente saudade quando tá ouvindo uma música, né, e pensa assim, como poderia ter sido, né, com aquela pessoa. Caramba, como que teria sido se eu tivesse conseguido ficar com aquela pessoa, ou se tivesse dado certo um relacionamento assim. E às vezes volta na mente lembranças de momentos que a gente viveu, e parece que aquela pessoa ainda é íntima da gente, sabe? Por exemplo, tem uma música, né, do Biquíni Cavadão, que fala assim: em algum lugar no tempo nós ainda estamos juntos, em algum lugar ainda estamos juntos. Então, em algum momento, né, da vida da gente, numa linha do tempo, como diria a música do Vini também, universo paralelo, em algum momento do tempo você ainda tá junto com aquela pessoa, por mais que isso nunca mais se repita. Mas se existisse essa máquina do tempo, ou se tivesse uma visão da linha do tempo, em algum lugar do tempo aquilo existe ainda. Assim como eu já contei aqui no programa sobre uma pesquisa que fizeram sobre ondas de rádio, que elas vão assim até um certo lugar, chega lá, elas batem e voltam. Então, em algum lugar do universo, isso é real. Eu não lembro agora como que é o nome disso, mas eu vou descobrir, vou trazer aqui no programa, que em determinados lugares existem estudos que talvez seja possível ouvir ondas de rádio antiga, que foi há 20 tantos anos atrás, até mais, que a onda de rádio ela vai chegar a um lugar do universo que ela vai bater e vai voltar. Então, de repente, em algum lugar aí que essa onda bate e volta, se a gente for com um radinho lá, a gente talvez conseguisse sintonizar uma rádio que foi pro ar 20 anos atrás, o Eurizinho, novinho lá na Rádio Santana, dando boa noite no programa Cantinho Romântico, ou fazendo Hora do Esporte. Imagina se eu tivesse essa oportunidade de saber como que faz pra ouvir isso de novo, ou tantas outras coisas que a gente já ouviu em rádio. Então, em algum lugar no tempo, em algum lugar da linha do tempo, isso pode estar acontecendo ainda. E é louco como esse pensamento assim da questão da intimidade. E a saudade ela vem de um jeito, quando é a saudade de um relacionamento, que traz as lembranças assim de coisas que viveram, de coisas que vivemos, e que parece que tá aqui assim ainda, fresca na nossa memória. Mas e aí eu paro pra pensar e eu vejo, nossa, mas já passaram 10 anos. Nossa, mas já passaram 4 anos. E em algum momento da vida aquilo foi íntimo. Em algum momento da vida você tinha intimidade para a pessoa, você poderia ligar e falar qualquer coisa, mandar uma mensagem. E hoje não tem contato nenhum, não se vê, não sabe um do outro. E é louco como que pessoas que foram tão íntimas, pessoas que tiveram junto por tanto tempo, hoje não consigam nem se ver mais, não podem nem mais se falar. E é um tipo de saudade muito difícil, porque como você vai explicar para uma pessoa que não tem mais contato nenhum que você ainda tem saudade? Assim como essa pessoa também pode ter saudade. Então é uma coisa assim que fica assim estranho, porque fala, caramba, como que eram pessoas tão juntas, tão íntimas, e hoje são estranhos. Então é louco como a gente vive várias vidas dentro de uma vida, né? Como diz aquela música do Armandinho, né? Talvez não seja nessa vida ainda,
mas você ainda vai ser a minha vida. Ele mesmo explicando sobre a composição dessa música, como a gente vive várias vidas dentro de uma vida. Então, se parar pra pensar, a vida que a gente viveu na escola, a vida que a gente viveu na adolescência, a vida que a gente vive agora, a vida que a gente vai viver depois, quando tiver mais velho. Então, assim, são várias vidas dentro de uma vida. E muitas pessoas que pareciam ser importantes pra sempre, são importantes por alguns momentos, são importantes naquele momento, que serviram, que vieram, que foi show, foi maravilhoso, que depois nunca mais se vai encontrar, nunca mais vai ter jeito de encaixar no universo de novo essa convivência. Sabe, é louco quando a gente para pra pensar nisso. É uma coisa assim que vai ter saudade, mas nada vai poder ser feito em relação a isso. Isso me faz lembrar também uma música do Charlie Brown Jr., que quando eu era adolescente eu ouvia, e eu sentia uma coisa assim, quando eu escutava essa música, eu não entendia o porquê. Que eu senti um friozinho na barriga, uma coceirinha assim na ansiedade, e cantava assim, né? Quando vi você quase não acreditei, e você mudava, e você crescer mais, nunca imaginei assim. Aí o refrão, né? Como pode tudo mudar, um segundo sem pensar. Então é isso, né? Como pode tudo mudar? Hoje é uma coisa, daqui a um tempo vai ser completamente diferente. E a gente não percebe. Quando a gente percebe, tudo já mudou. E parece que foi no piscar de olhos mesmo. E não foi no piscar de olhos, né? Foi no acontecimentos da vida. Mas quando a gente para pra perceber, quando a gente vai raciocinar, a gente fala, nossa, já era. Já passou, né? O bonde passou e aí você não consegue mais subir naquilo. Você não consegue subir mais naquele bonde, você perdeu e a sua vida precisa tomar outro rumo. Então é isso, né? Quando a gente não toma os nossos rumos, não toma a nossa decisão, a vida te faz tomar outras decisões, porque aquela que você precisava tomar naquele momento, ela tem um tempo, né? Ela tem um tempo de duração, depois as coisas mudam. E tem certas coisas que a gente perde a oportunidade. Seria bom, né? Se a gente tivesse mais oportunidades, às vezes a gente tem. E às vezes a gente não tem. Às vezes a gente só teve uma oportunidade e não conseguiu aproveitar do jeito que deveria aproveitar. Então aí a vida vem e te mostra um outro rumo, completamente diferente. Às vezes talvez nem seja aquilo que você esperava. Como diria Silvio Santos, naquela frase que eu gosto de usar muito aqui no Terça Nobre, né? Não consegue, né, Moisés? Tem coisas que a gente não consegue. Não consegue perceber, não consegue compreender naquele momento para poder tomar a decisão certa e acaba tomando decisões diferentes, né? Não diria erradas, porque naquele momento você tá achando que é a decisão certa. Depois de um tempo você vai olhar, putz, eu deveria ter feito tal escolha. Mas naquele momento você achou que era a escolha certa. E é isso, a gente tá aqui pra errar, pra aprender até chegar na hora certa, né? Tipo, falar, não, agora sim eu aprendi. Aprende, burrildo. E às vezes a gente não aprende, né? E por falar em saudade, né? Como diria aquela música, e por falar em saudade, um dia anda você. Eu acho que o pior tipo de saudade é aquela saudade que a gente tem de pessoas que já morreram, né? Eu acho que é a saudade que mais dói, assim. Dói de um jeito que dificilmente a gente consegue curar. Tem uma frase que é muito utilizada, né, nas redes sociais, que é: a saudade, quando ela não cabe no peito, ela escorre pelos olhos, né? Ela vira lágrima. E esse é o pior tipo de saudade. É uma saudade que a gente sente, o tempo passa, né? Os anos vão se passando, a gente começa a aprender a viver sem aquela pessoa, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Então é uma coisa assim, né? Tipo assim, você precisa se conformar. Na verdade, a gente nunca aprende a se conformar que uma pessoa partiu, né? Que uma pessoa faleceu. A gente aprende a viver os dias sem aquela pessoa na nossa vida. Não quer dizer que a gente aprendeu a viver sem a pessoa. A gente aprendeu, a gente se adaptou à vida sem aquela pessoa. E é uma coisa assim que é incontrolável. E é inexplicável também. Assim, tem pessoas que perdem alguém e aí usam muito aquela frase assim: só eu sei o que eu tô sentindo. Como se as pessoas que já perderam alguém também não soubessem. E sabem.
Claro que cada um tem a sua dor, cada um sabe a cruz que carrega, mas quando alguém fala pra você assim, né, tenta te consolar, não precisa usar esse tipo de frase. Porque é chato, às vezes a pessoa tá tentando se solidarizar com você, tá querendo mostrar pra você que ela já passou por aquela dor e que ela conseguiu sobreviver. E aí você vem e fala, mas é só eu sei o que eu tô sentindo. A revolta e a dor, né, que a morte causa, né? A morte, ela causa uma revolta nas pessoas, a gente sempre quer saber por quê. E o que mais deixa triste, puto, assim, com um monte de coisa, é quando parte alguém, né, uma pessoa que a gente sabe que era uma pessoa muito boa nessa vida. E às vezes tem gente ruim que fica aqui, sabe? Aí você fala, caramba, né? Por que uma pessoa tão ruim, filha da mãe, tá viva aqui enchendo o saco e uma pessoa tão boa foi embora? E aí tem os dois lados, né? Tem aquela história, né? Que a morte ela não vai escolher. Se tiver que ser a hora da pessoa, ela vai morrer. Se ela for boa, se ela for má. E como tem aquela frase, né? Vaso ruim não quebra. Então tem umas gente filha da puta que não morre porque é vaso ruim mesmo, não quebra. E gente boa que vai rápido, né? Como diria Renato Russo. É tão estranho, os bons morrem jovens. Às vezes acontece isso, a gente perder pessoas sensacionais que vão cedo demais e pessoas que são bem filha da mãe que estão aqui enchendo o saco. Mas a gente não pode fazer isso, a gente não pode escolher quem vai e quem não vai. É muito difícil a gente aguentar a sobreviver sem as pessoas que a gente ama e quando elas morrem, porque tem aquela coisa também de falar assim, mas ela permanecerá viva dentro do seu coração. É verdade, a gente guarda as melhores lembranças no coração mesmo, e dentro da gente é um amor que nunca morre, mas é muito difícil você conceber a ideia de que você nunca mais vai poder ver uma pessoa, sabe? Nunca mais você vai poder ouvir a voz daquela pessoa, sentir o cheiro, abraçar. Hoje em dia a gente ainda tem, né, o recurso do vídeo, das fotos, então a gente pode ter um vídeo de uma pessoa, uma foto e relembrar. Ajuda um pouco, ameniza um pouquinho a dor, ameniza, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de você poder ligar, de você poder ouvir a voz, de você poder dar um abraço. É muito difícil. Então eu acho que essa é a pior saudade que existe. É uma saudade assim que é muito difícil de controlar. Eu tô emocionado. Que é um caralho isso. Tô emocionado porque a gente perde muita gente na vida, né? Eu fiquei até um pouco emocionado quando eu falo disso, porque não é fácil falar sobre morte, mas é um tipo de saudade que a gente não consegue curar, né? Eu lembro que tinha uma música do Rosa de Saron que falava também que saudade não tem tradução, né? Porque você pega em outros idiomas, assim, eles não usam a palavra saudade, né? Tipo, em inglês fala emício, né? Que é sinto sua falta. É uma espécie de saudade também, mas a palavra saudade, né? Ela tem um peso tão grande, né? Uma coisa assim que é doido como é forte a palavra saudade. Por isso que, assim como eu disse em alguns episódios anteriores que banalizaram eu te amo, tem gente que às vezes banaliza a palavra saudade. E saudade, ela é muito forte, muito forte. E como eu falei aqui, né, dos tipos de saudade que a gente tem. Então, assim, se eu posso deixar um conselho pra quem tá ouvindo o programa, é isso, tipo, mate as saudades que você pode matar, né? Então, se existem saudades que podem ser curadas, então curem, né, essas saudades. E as que não podem ser curadas, a gente tem que nem eu falei, ouvir músicas que fazem a gente lembrar, ver fotos, nem sempre também, porque machuca muito, né? Mas de vez em quando, vai lá naquele lugar e lembra um pouquinho aquele lugar que mora dentro de você, um lugarzinho especial que tem lá dentro do seu coração, que vai ser aquele dia que a gente vai sentir saudade, vai relembrar e vai ouvir e vai ficar pensando. E depois a gente segue a nossa vida, porque quem tá aqui precisa seguir, né? Quem ficou tem que continuar o
o caminho, né? Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Hoje tá bem musical o programa. E é isso. E aí quem fica tem que seguir imaginando o que pode ser daqui pra frente e tentar matar a saudade do melhor jeito. Algumas vão poder ser finalizadas, outras não. É a vida. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. Acho que hoje foi um dos piores programas assim, mais difíceis que eu já fiz. É hora da gente chamar ele. Que momento, né? Que emocional que tem pra chamar ele, mas vem. Tio Chicória, vem pra cá, pergunte ao Tio Chicória, esse nosso velhinho querido. Cola aí, Tio Chicória, pergunte ao Tio Chicória. Ora, gente! Que beleza, hein, gente? Como é que vocês estão? Tá tudo bom, gente? Que beleza, né? Que saudade que eu tava. Toda semaninha a gente fica brincandinho, né? Batendo papo com a gente aqui. E é que eu falei pro menino, várias vezes eu já falei pra ele, quando ele ficar com esses negocinhos dele aí de tristeza, de chororô, pega uma bela de uma enxada, vai carpir um quintal, gente, que ele já teve uns quintal tão grande pra carpir, que não dá tempo de você ficar pensando em tristeza de nada, né, meu? Você pega e vai carpir um quintal, que a tristeza passa rapidinho, você vai ficar com raiva, com ódio, cheio de calo na mão, gente. Eu tô preocupado agora com esse filme dos dinossauros que vai sair, gente. Eu quero assistir, porque eu gosto. Fico imaginando a cena, gente, se existisse dinossauro ainda. Imagina que legal a gente poder se ver nos parques de dinossauro mesmo, gente. Que esse puta dinossauro gigante, gente. Ia ser bacana, né? Agora eu vi o trailer e fiquei ansioso, né? Mas a ansiedade é o tema da semana passada. E aí a gente fica falando negócio de plantão de BBB. Também eu fiquei assistindo, né? O Big Brother pra saber, gente. Mas tá... o negócio virou Big Pornô Brasil, né? Porque tem várias gente fazendo lesco-lesco lá debaixo do cobertor, gente. Olha só. Tá tendo camisinha, as coisas, né? Pelo amor de Deus, gente. Pra que isso? Espera sair da casa, né, gente? Não precisava passar isso, né? Então até colocava lá outra cena, né, meu? Ficava vendo bundinha, várias coisas. Porra, aí não dá. Como é que as crianças davam a assistir, né? O Traga Bravanel também só sabe chorar e reclamar. A cara chata, aquela Jade também. Que se eu pudesse, entrava na casa e tirava ela. A outra deu uma baldada na cabeça. Ela devia ter dado a baldada na cara da Jade pra ela sair logo do Big Brother. Pelo amor de Deus. Tá só perdendo seguidor aqui fora, gente. Liga pra ela e fala, ó, gente, o seu Instagram vai acabar. Porque cada semana você faz uma cagada diferente. Você vai perder todo mundo, gente. Ó, tô esperando o Dangelinho me mandar pergunta, que ele tá meio sumidinho, gente. Ô, Dangelinho, onde anda você, gente? Manda uma mensagem pra mim, meu. Liga pra mim, manda uma pergunta pro teu Chicória aqui, pra gente poder bater um papo. O que você acha, Dangelinho, se voltasse o mundo dos dinossauros? O que você ia querer fazer? Grande beijo, gente. Boa, tio Chicória. Olha só que maravilha. Esse tio Chicória sempre abrilhantando o programa, né, tio Chicória? É verdade. Carpir um quintal realmente... ele não causa saudade, ele causa ódio, né? Você tem que carpir um quintal. Principalmente quando você não tem preparo nenhum pra isso, né? Nem psicológico, muito menos físico. Fica todo fudido lá, todo cheio de dor. Mas realmente aí você só consegue focar na dor e na raiva de ter que carpir um quintal, tio Chicória. Realmente... Você tem razão, mas não vem sapatear aqui no programa não, tio Chicória. Poxa, tio Chicória. Que é isso, hein, tio Chicória? Sempre muito bacana a participação dele. E você que tá ouvindo o nosso podcast, manda pergunta pro tio Chicória. Bora conversar com o tio Chicória. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. Hoje a gente conversou um pouco sobre saudade. E por falar em saudade, onde anda você? Conversamos um pouquinho também, né, sobre o tema da semana passada, que foi por que a gente se preocupa tanto com o futuro, né? Então, os temas, né, o tema da semana passada e o tema de hoje se conversam muito, né? Porque a saudade é sempre a causa de uma coisa que você não tem mais.
Então que talvez você pudesse ter aproveitado mais, assim como é a preocupação com o futuro. A gente fica tão preocupado com o futuro que a gente não vive direito o presente. Aí depois, quando a gente tá no futuro, a gente sente saudade do passado e aí fala, putz, podia ter vivido melhor, ter aproveitado mais. Então é isso, né? A gente saber sempre balancear isso. Então esses dois temas, eles conversam muito. Eu conversei sobre os tipos de saudade, né? Tipos de saudade, saudades que a gente pode saciar, saudades que a gente pode terminar com aquela saudade. A gente vai lá ver uma pessoa, a gente vai encontrar com uma pessoa, conversar e beleza, a gente pode matar essa saudade. E tem saudade que a gente não pode matar, a gente tem que conviver com aquela saudade, porque são pessoas, lugares, coisas que a gente não vai ter mais na nossa vida. Então, falei um pouco, né, sobre os tipos de saudade que a gente tem na nossa vida, né? E é hora de dar tchau, tchau, tchau. A musiquinha do violãozinho, só fim de temporada, ó. Fim de temporada não, fim de episódio, né? Fim de temporada não, poxa. Estamos no 10º episódio da 3ª temporada, olha só que delícia. Uau! Obrigadão pra todo mundo que veio até aqui, o final do episódio de hoje. Obrigado pra toda a galera que acompanha toda semana. E só lembrando, hein, euribenevento.com, Euri com Y, Eurybenevento, youtube.com/euribenevento. Vai lá, se inscreve no canal, tem a playlist do podcast. Você que tá chegando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao podcast Terça Nobre. Tem mais aí um monte de episódio pra você ouvir, né? Então tem bastante coisa. Estamos na 3ª temporada, dá pra você ouvir desde a primeira. Claro, algumas coisas que eram meio zoadas e melhorou, algumas coisas que talvez não tenha melhorado tanto. Às vezes a qualidade técnica também me ferra muito, essa mesinha do caralho que tem problema aqui no estúdio direto. Toda semana eu sofro com essa mesinha, eu sinto vontade de jogar ela longe às vezes, mas uma hora certa, né? Então dá pra você ouvir vários episódios do Terça Nobre pelo próprio YouTube, a maioria dos episódios com imagem dos bastidores aqui da nossa gravação. E se você quiser só ouvir também na caminhadinha do parque aí, você que vai caminhar, você que vai andar de bike, você que tá na academia, você que tá lavando louça, você pode ouvir pelo Anchor, pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast. E olha só que legal, tudo de grátis. É só você baixar o aplicativo lá do Anchor, você consegue ouvir. Se você quiser fazer seu podcast, você faz por lá também. E se você quiser ouvir pelo Spotify, mesmo que tenha a parte que paga, no Spotify tem a parte de grátis. Então dá pra você ouvir de qualquer maneira. Não tem desculpa pra falar, mas não consigo. Consegue sim. Dá pra ouvir no áudio, dá pra assistir no YouTube, tem várias maneiras. É só você aproveitar e ouvir. Se você gostou, manda sua mensagem. Se você não gostou também, manda lá. Fala, pô, fala de outro assunto, fala de outra coisa. Fala um tema, sugere tema, manda pergunta pro Tio Chicória. Fala o que você quiser, manda mensagem pra mim lá. Tô lá nas redes sociais, Euribenevento, Facebook, Twitter, Instagram. Manda sua mensagem e a gente volta no próximo episódio. Valeu, galera, tamo junto. Grande beijo. Fui. Terça Nobre.